Sejam muito bem-vindos. É, Mais uma live de hoje, né, pela aba imigratória. Nós vamos tocar num assunto que ele é muito sensível, né, que é o autismo e a proteção patrimonial. A doutora Cleide está chegando aqui. Deixa eu já aceitá-la. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Estou aguardando aqui a doutora entrar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver de novo aqui, que deu uma falhadinha. Olá, Oi, doutora, boa noite. boa noite, tudo bem? Doutora Tudo bem? Natasha já está por aqui também, o pessoal está chegando, né? Vamos aproveitar que, enquanto as pessoas vão chegar, a gente aproveitar para se apresentar, né? Meu nome é Luciana Oliveira, nesse momento eu estou falando de Portugal, sou do Rio de Janeiro, meu escritório no Rio de Janeiro, e atuo na área imobiliária e agora também na área internacional e migratória, fazendo aí planejamento patrimonial. E estamos aqui com a doutora, passar a palavra para a doutora presente também, para a gente começar a iniciar aqui o nosso bate-papo aqui pela aba Imigratória Internacional. Sejam todos bem-vindos e passo a palavra, doutora, para que a senhora possa estar se apresentando. Olá, boa noite a todos os nossos colegas que estão nos assistindo. Me chamo Cleidineia Matias, sou advogada pela OAB Paraná, né? Meu escritório fica em Curitiba, na capital. Eu trabalho já desde do início com direitos de família e sucessões, e há alguns anos venho traçando um caminho para o direito de família internacional, para essa questão de proteção patrimonial de família transnacionais, né, que tem bens e imóveis em várias jurisdições aí pelo mundo. Então, vamos aproveitar aqui e falar um pouquinho, né, que a gente está aproveitando esse mês de abril, que é uma data, né, que é referente, a gente fala, né, deveria se falar mais o ano todo, mas é uma data detalhada, assim, que é onde as pessoas começam a falar um pouco sobre o autismo. E aí vamos aproveitar o finalzinho desse mês para a gente trazer esse tema, porque a gente sabe que o autismo ele é difícil, né, de ter um diagnóstico. E a doutora tem um caso, né, vive, né, vive ali no dia a dia tudo que Isso. acontece, né, com a família. Então, nada melhor do que a doutora começar, né, falando sobre essa dificuldade como é imigrar para outro país, principalmente para quem tem um caso, né, na família de autismo. Então, vou passar a palavra para a doutora. Obrigada, doutora, obrigada. Bem, como a doutora já mencionou, eu, além de ser advogada, também sou uma mãe atípica, né? O meu filho mais velho, ele foi diagnosticado com autismo aos 8 anos de idade, e apesar do diagnóstico tardio, né, a gente sempre via algumas questões ali presentes, a gente tinha assim uma noção, mas imagine, há mais de 10 anos atrás a gente não tinha uma profundidade de conhecimento que a gente tem hoje, o acesso à informação que a gente tem hoje. Bem, mas vamos fazer um recorte para o nosso tema de hoje, para a gente não estender demais a live. É É, verdade. ao, ao, quando o meu filho tinha 1 ano e 10 meses, o pai dele faleceu. E nós entramos no inventário. E antes mesmo do meu filho ser diagnosticado com autismo, esse inventário se arrastava já há mais de 5 anos. Né? E num exato momento, por coincidência do destino, uma triste coincidência do destino, quando o meu filho foi diagnosticado com autismo, o inventário teve um bloqueio, né, judicial de todos os bens deixados pelo pai do meu filho, e isso travou, inclusive, né, o início dos tratamentos dele naquela época. E isso me fez enxergar, né, infelizmente me fez enxergar a necessidade, né, de um planejamento e como isso pode ser ruim, né, como essa interrupção do tratamento, uma pessoa que
que está dentro do diagnóstico, né, do espectro autista, interromper o tratamento é uma coisa muito prejudicial, porque todo ganho que você tem vai por água abaixo. Então, impactada por isso, né, eu já na época já tinha começado a estudar direito, eu me vi direcionada para essa questão, né? E depois, o que acontece com as famílias, né? Porque a gente não consegue pensar na morte, mas a morte ela faz parte da vida, né? É isso que eu ia falar agora, né? Nós, infelizmente, nós no Brasil, né, nós temos essa trata, né, a morte é muito difícil, é um tabu, né, falar sobre morte, as pessoas têm dificuldades. Então, nós Isso, estamos aqui trazendo essa live para que faça a pessoa que está assistindo, quem puder, que estiver aqui exato. participando e souber de alguém que tenha algum familiar que tenha autismo, possa estar compartilhando para levar informações para essas pessoas, seria excelente. Então, a nossa Exato. intenção aqui é trazer informação, né, e compartilhar esse conhecimento, essa experiência que a doutora Isso. tem, né, para que Porque outras pessoas. imagina, você ter acesso, você saber que você tem bens, né? E acho que essa é a diferença muito grande, que você possuir um patrimônio e você não conseguir ter acesso a ele quando você mais precisa. Então, assim, o que fica de lição não basta você ter bens. Esses bens, se eles estiverem bloqueados, se eles estiverem travados no processo judicial, eles não vão pagar as terapias que você precisa amanhã. Então, assim, essa experiência me fez desenvolver esse olhar mais profundo sobre a importância do planejamento patrimonial. E não é só para famílias atípicas, tá? Eu acho que o planejamento patrimonial ele deveria fazer parte aí do nosso cotidiano. As pessoas deveriam realmente falar, porque assim, especialmente, lógico, para famílias atípicas, mas o planejar não é sobre morte, doutora. É sobre garantir cuidados, é sobre garantir dignidade de Sim, vida. as pessoas que a gente ama, né? Hoje mesmo eu vi uma notícia muito recente que eu até comentei, sendo bem rápida aqui, só para a gente aproveitar esse gancho, né? Que foi do nosso ex-presidente, né, do Brasil, o Fernando Henrique Cardoso, que foi diagnosticado com Alzheimer, e uma pessoa com um intelectual assim muito grande. Ele teve esse planejamento patrimonial, pensou nisso, deixou procuração, né, para aquela pessoa que ele, no momento que ele já viu que teria essa possibilidade de não poder fazer as escolhas lá na frente. Então, muitas pessoas não pensam nisso, né? Não só, como a Exato. doutora falou, na questão do autismo, mas para outros tipos É, e eu quero de aproveitar questões. esse gancho também que a doutora trouxe e vou te fazer uma pergunta, doutora, agora, para a gente poder iniciar esse tema e trazer para a realidade do Brasil. Por que no Brasil o inventário trava tanto e o que as famílias podem fazer, as famílias brasileiras, e não só as brasileiras, mas enfim, as que têm patrimônio no Brasil, elas podem fazer para garantir, né, o acesso, para proteger esses bens? Bom, existem várias maneiras, né? As pessoas podem estar, assim, pensando em fazer um gente, esqueci agora, o testamento, Testamento? né? Pode ser feito o testamento. É, durante a vida ali a pessoa já pode estar fazendo essa programação, já pode em vida doar, né, uma quantia, um imóvel para os filhos, para quem ela quer que receba mais, desde que respeite a legítima, né? Também é possível fazer um seguro de vida, em né, que pode ser feita durante o período ali que a pessoa está bem, que pode estar planejando, sabendo aqui numa situação referente ao autismo. E para quem também está fora do Brasil, né, que tem que pensar nas legislações internacionais. Se você pensa hoje e planeja imigrar, ir para um outro país, levar a sua família, porque muitas vezes a pessoa não vai sozinha, ela leva a sua família com a esposa, com filhos, e nesse período de transição é importante pensar que nesse planejamento ela pode fazer ali um planejamento a depender ali de quando ela quer fazer essa imigração. Ela tem um planejamento ali de pelo menos uns 6 meses antes, né, para começar a pensar Exato, e já começar a tratar sobre isso. E aí eu exato, queria exatamente. que a doutora aproveitasse, né, e já Isso. começasse a falar um pouco como é que foi, né, essa mudança para os Estados Unidos, como é que Exato. funciona. Eu vim com os meus dois filhos para cá, né? Então, pensar na segurança deles
Com certeza foi a primeira coisa, né? Porque assim, vim sozinha com dois filhos, um dentro do espectro autista, que necessita, né, de cuidados e atenção de longo prazo. É, conhecendo um pouquinho já, a gente já lida com isso há algum tempo, já conhece um pouco como é que funciona as questões aqui, né? Só para a doutora ter uma noção, assim, aqui o que é muito forte, aqui nos Estados Unidos, a ferramenta principal que eu vejo hoje é o que a gente chama de trust, né? O trust, ele não existe dessa forma como é aqui no ordenamento brasileiro, mas ele funciona como um cofre inteligente, né? O tutor, o pai, a mãe, o familiar institui que cria esse cofre, né? E ele coloca ali os bens que ele quer que sejam destinados ao cuidado desse beneficiário, que seria o filho, né? No caso ali, o filho com necessidades especiais. E vai deixar a cargo de um administrador, que aqui a gente chama de trustee. Esse trustee, ele vai administrar esses bens, né? E o que é bom, o que é inteligente, é que isso não passa por inventário. Então, assim, se a pessoa vier a falecer, não vai necessariamente ser preciso entrar no inventário, passar pelo judiciário, ter toda aquela demanda que a gente sabe como é que funciona. É moroso mesmo aqui também, porque ele uma ação pública, né? Então, ela é demorosa, é custosa, né? Então, assim, morreu, faleceu, a pessoa faleceu. Se os pais faltam, esse trust vai assumir a gestão imediata desses bens, né? E o dinheiro vai continuar fluindo, ele vai continuar podendo pagar ali os cuidados, as garantias, os tratamentos que a pessoa precisa, né? E para as famílias atípicas, existe também um mais específico, que é o Special Needs Trust. O que é isso, né? Ele foi criado pensando assim, aqui nos Estados Unidos, o que é mais custoso para as famílias? A saúde, né? O acesso à Sim. saúde é muito caro. Saúde, educação, né? Porque Acesso à você vai ter um saúde, filho e ainda vai ter os estudos. Todos esses custos têm que ser exato. pensados. Exato. Então, assim, por que é tão importante isso aqui? Porque os tratamentos são caros, eles podem ser cobertos por um recurso do governo chamado Medicaid, que é como se fosse um plano de saúde do governo, né? E o que esse Medicaid, para você entrar nesse Medicaid, você não pode ter bens no seu nome acima de $2.000. Se você falece e esses bens são herdados via testamento, que seja ou pelo processo normal de probate, de inventário, a pessoa perde esse benefício. E algumas pessoas ainda podem ter o benefício do governo como se fosse aquele LOAS que nós temos no Brasil, que é um Sim. benefício mensal, uma renda mensal. Então, elas podem ter acesso. Se ela tiver mais de $2.000, ela perde esse benefício. Então, por que o Trust é tão importante? Por que é uma ferramenta tão bem utilizada aqui? E eles têm essa visão. Aqui nos Estados Unidos, o que eu percebi muito assim, eles se preocupam mais em se livrar do judiciário. Eles não querem passar pelo judiciário. Eles já criaram essa É porque, mentalidade. além da demora, de toda essa questão emocional que a pessoa fica ali com aquela demora, né? Esse desgaste emocional e também financeiro, né? De um Isso. longo prazo, acaba É, que essa demora toda impacta na vida da pessoa, porque fica tudo travado, né? isso. E aqui também se usa muito seguro, como a doutora falou também. Existe seguro para quase todas as situações que você possa imaginar e principalmente para esses cuidados, né? Então, assim, eu acho que essa é uma solução muito inteligente. Ele tira, né, essa questão do judiciário, não vai precisar do Ministério Público intervir, não vai precisar do judiciário intervir. O trustee, ele é um agente fiduciário, então ele tem que garantir, né, essa administração. A pessoa pode determinar, né, o pai, o tutor, ele pode determinar quem vai ser, ele pode escolher quem vai ser o trustee, o administrador. Então, assim, ele pode ser uma pessoa da família mesmo, ou ele pode chamar uma empresa. Aqui, doutora, nós temos empresas já há muito, porque isso funciona aqui há muitos anos, isso vem do direito anglo-saxônico, é uma coisa assim que já está enraizada na cultura. Então, assim, para você ter noção, você pode contratar uma empresa, existem empresas aqui especialistas em Special Needs Trust. Então, assim, Muito porque bacana isso. eles entendem também do cuidado, porque não é só administrar o bem, é administrar o cuidado. Porque quando nós, né,
eu me preocupo muito, por exemplo, o dia da terapia. Hoje meu filho, graças a Deus, não precisa mais tanto, não tem, já pela idade, já passou por várias terapias, mas eu lembro que eu ficava maluca, porque eu tinha que correr para uma terapia, daí eu tinha que ir para o outro, aí eu fazia aba, fazia fono, fazia terapia, É muita dedicação, né? era Super muita complicado. dedicação. E Imagina a você, doutora sozinha, né? Sem uma outra isso. pessoa para ter E esse você tem que auxílio junto. delegar para uma pessoa que às vezes não vai fazer isso com tanto cuidado, com tanto amor quanto você faria. Às vezes é melhor delegar para uma pessoa profissional fazer isso, entende? E colocar, e você pode colocar, instituir nessa trust, você pode instituir, inclusive, qual médico que você quer que cuide. É bem interessante. Muito Eu acho que bacana. daria até tema para uma próxima Por uma live, né? Para a próxima. gente esmiuçar mais esse tema. Eu fiquei numa dúvida. Quando há o falecimento e entra, né, esse processo, como é que funciona entre o falecimento ali, o óbito, e a pessoa passar a receber, passar a funcionar? É imediato É como um imediato. seguro? É como se fosse uma holding no Brasil. Bom, Ela não vai parar de ter. Só que tem a questão do cuidado. Você pode instituir cuidados, como é que é a rotina da pessoa. É muito mais detalhado. É muito bem mais planejado, sobre. né? E Além da gestão ajustado. patrimonial, é a gestão de cuidado. Entende? Eu Sim. sei que isso também existe no Brasil, né, doutora? A gente pode instituir isso através de testamento, a gente pode colocar disposições de última vontade, a gente pode colocar quem vai ficar, mas o que esbarra muito é que o testamento ele precisa passar pelo judiciário. Não é automático, entende? Com Precisa certeza. passar pelo judiciário, ainda mais envolvendo pessoa com deficiência ou, no caso, o autista, né? Dependendo do nível de suporte dele. É importante, quem está nos assistindo aqui, ter essa visão, né, de quem atua já no direito de família, no direito internacional, em área de sucessões, porque o direito ele é muito amplo, né? Então, para quem está assistindo, que as pessoas leigas, é importante pensar que quando precisa fazer esse planejamento, é necessário procurar um advogado especialista que possa dar essa orientação, um advogado da sua confiança. Então, já para a gente, para a pessoa pensar assim, porque muitas vezes as pessoas só pensam no advogado, né? E acha que o advogado sabe tudo, e é importante ter alguém especializado, como a doutora Exato. que é, né, especializada, já teve essa informação, e essa vivência no direito internacional, Eu inclusive sempre digo, vivendo não isso. existe, não existe solução de prateleira, né, doutora? A gente não vai ali pegar assim, olha, esse aqui foi feito para você. A gente analisa o caso a caso, a gente precisa analisar as nuances, saber se envolve mais de uma jurisdição, se os bens eles estão no Brasil, Estados Unidos, Europa, a gente precisa Ou em entender o ambos. contexto. Porque Isso, muitas vezes, às vezes a pessoa tem patrimônio em mais de um país, em certo. 3 países, e aí tem que ter várias análises, né? E não é uma análise Isso, rápida, porque são muitos documentos, e muitas vezes a gente vai conversando ali com o cliente e a gente vai descobrindo vai outras coisas que descobrindo. ela não achou que era importante, né? Que era necessária falar ali, e isso, conforme Exatamente. vai ocorrendo a conversa, que a gente vai percebendo E sabe o que, esse que caminho, né? eu percebo, e talvez a gente peque um pouco, né, nessa questão, é uma questão cultural mesmo, de não falar sobre a morte. E Sim. quando você relega isso para depois, você vai deixar que é o teu maior patrimônio, que são seus filhos, as pessoas que você ama, sua mãe, seu pai, enfim, a sua família, as pessoas que são mais Desamparado, caras né? para você, desamparadas. Foi o que aconteceu Sim. comigo. Nós passamos por um período muito sombrio, porque nós não tínhamos acesso a terapias básicas, tivemos que depender, né? Infelizmente, o SUS é bom, mas infelizmente tem seus vários aspas, né? Dificuldades, né? Tem. Acesso, tempo e tudo mais. Então, assim, você saber que você tem um patrimônio que pode cobrir isso e você não ter acesso é muito Fica difícil, é muito descansada, né? A pessoa frustrante. fica aliviada. A gente tem um comentário aqui da doutora Daiane, que ela está falando, a visão integrada internacional é essencial, né? Nesse momento. Exato. Tá parabenizando a gente aqui pela live. Ah, A gente obrigada, também tem doutora. uma pergunta aqui também da Paloma.
Ela está perguntando aqui que ela tem bens nos Estados Unidos e no Brasil, e o que acontece se ela falecer e deixar E não deixar um e planejamento. não fizer um planejamento, né? Então, vai Infelizmente, seguir a lei vai seguir e a aí, lei. do É, país que ela tiver, né? Porque se ela tiver exatamente. nos de ambos os países, Vão aí ser vai seguir. dois processos de inventário. O inventário no Brasil ele vai observar a legítima, então se você não deixou nada em testamento, né, doutora, ele vai respeitar a legítima, então vai ser dividido ali e vai passar pelo processo normal, vai do dia de tempo, de custo e tudo mais. Agora, nos Estados Unidos, nós temos um agravante. Se você não é cidadão, se você não é residente, você está sujeito a uma taxação de até 40% sobre os bens. Então, assim, olha a importância de você saber as leis, de saber, você está adquirindo bem no outro país e você não procura saber como é que vai funcionar depois, né? Você vai deixar para os seus filhos resolverem ou para né, os seus herdeiros resolverem. Então, assim, ainda mais se você tem alguém com necessidade especial, É né? importante a Isso é mais gente. impactante ainda. É importante a gente também. Tem mais um detalhe, né, da gente falar também, porque um casal vai depender do regime de casamento Exato. num país e no outro. Se ela tiver bens em ambos os países, ela tem aqui, por exemplo, aqui na Portugal especificamente, a pessoa pode escolher qual a legislação que ela quer que siga, de qual país, da nacionalidade ou do local do imóvel. Então, se ela escolher optar pela nacionalidade dela, aí Uhum. também, às vezes, a pessoa tem dupla nacionalidade, aí também ela tem que escolher esse critério, né? De que local que ela quer. E o Brasil, ele tem um critério de territorial, né? Então, se os bens Sim. estão no Brasil, vai ter Se que não passar tiver pelo uma processo. escolha, vai ser. Se ela não Vai fizer um ter, planejamento, isso, vai vai ter que seguir passar a pelo. legislação do país. Exatamente. Então, olha a importância de se planejar. É extremamente importante, as pessoas relegam isso para a sorte, né? Sim. Infelizmente. E ainda tem mais E uma muitas questão. vezes, depois, às vezes ela tem uma opinião diferente e ela não colocou isso no papel, não documentou, e aí não vai ser Exato, feita a vontade dela, porque vai seguir o que está na legislação e não tem como. exato. Vai seguir aquilo ali, e mesmo que ela falou, o que falou de boca não vale. Eu recebi, a gente abriu uma caixinha de perguntas, né, doutora? E eu recebi uma pergunta que eu acho que é interessante a gente responder, porque é uma coisa muito comum no Brasil e as pessoas não percebem quanto isso é perigoso. A pergunta é a seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Posso colocar os bens no nome do irmão neurotípico, ou seja, que não é autista, para ele cuidar do irmão autista? Olha a pegadinha. É, A doutora percebe como isso é extremamente arriscado? Porque no Brasil, se você coloca no nome do irmão, né, o patrimônio é dele. E o que acontece, doutora, quando a pessoa falece e o patrimônio está no nome dele? então, porque aí se ele vai fazer o que ele quiser, né? Porque não Exato. tem, não está definido, né? É Não, e se diferente ele de você falecer, se ele casar, esse bem pode vai se entrar em comunicar com inventário outra. e vai para Vai... outras pessoas. Exatamente. E a pessoa E, que o autista ficou descoberto. e Porque outra as coisa pessoas também, não acham que as pessoas jovens morrem, e sim, pessoas jovens morrem, infelizmente, isso é fato, né? Então, assim, os pais às vezes querem colocar uma solução mais barata e acabam o criando um barato sai problema caro. muito maior. O que nós advogados, nós sempre orientamos os clientes que a prevenção, ela sempre é mais barata do que a pessoa ter que fazer a Exatamente. ação. Então, sempre falo isso. Olha, você planejar, hoje o custo de um advogado fazer um planejamento patrimonial é um valor Sim, muito baixo comparado ao prejuízo. Hoje também tem a questão das pessoas, hoje as famílias, né, são diferentes. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma filha do primeiro casamento, meu marido tem 3 filhos do primeiro casamento, nós não tivemos nenhum. Então, a gente, através do planejamento patrimonial, a gente também pode ter ferramentas de conseguir fazer com que os nossos filhos, gente, já deixei isso todo programado para que eles tenham a sua herança sim. independente, né, do que tem a legislação ali de seguir o padrão, né?
Uhum. planejar do jeito que você quer. E hoje isso é muito comum, as pessoas têm vários casamentos e têm filhos nos diversos casamentos, e isso é importante. Tem uma outra pergunta aqui que eu também achei interessante, que também está mais na questão de cunho pessoal, de caráter da pessoa, do que mais jurídica, né? Como garantir que o dinheiro, né, que eu estou deixando vai ser bem utilizado por quem ficar responsável? Não sei se a doutora quer responder ou se eu Pode seguir posso o falar. complemento aqui, É, pode. no Brasil, se a pessoa é curatelada ou tutelada, se ela for menor de idade, vai ter que prestar contas. Anualmente, né, o Ministério Público diz vai pedir que você preste contas. É uma fiscalização estatal. O Estado vai fiscalizar isso. Aqui nos Estados Unidos, o trustee, que é se você fizer essa escolha, né, de ter um trust, ele vai ter o dever fiduciário. Isso é muito rigoroso. Ele responde, inclusive, civil e criminalmente, se houver desvio. E você ainda pode escolher, né, se você Muito se mais segurança planejar, jurídica, né? A pessoa vai isso. ter Se muito mais. você pode incluir dentro desse trust um fiscal mesmo, alguém que vai fiscalizar, um vai administrar e o outro vai fiscalizar o uso desses recursos. Então, eu acho isso muito interessante. No Brasil, você pode fazer um sistema assim: você vai colocar lá um testamento, você vai dizer para que você quer Indicar, né? indicar o uso desse bem, e você pode indicar isso. Só que assim, a garantia é a pessoa pode fazer, né, não dar voz, né, não fazer o que você colocou ali. Então, vai depender do judiciário novamente para fiscalizar. Então, assim, E é tudo muito infelizmente, demorado. é, Qualquer tipo de intervenção jurídica é lento, né? Então, enquanto exatamente. isso, a criança, né, a pessoa principal ali fica descoberta, fica desassistida. Uma coisa assim que a gente precisa entender é que não tem uma solução que vai evitar riscos, né, doutora? Infelizmente, eu estava lendo esses dias que teve aqui uma empresa nos Estados Unidos que acabou desviando fundos de trust. Não existe um sistema perfeito, né? Sempre vai haver brecha, sempre vai haver pessoas mal intencionadas. A gente tem que torcer, né, para fazer boas escolhas e torcer para que as pessoas cumpram aquilo que a gente está colocando ali, instituindo, seja no trust ou num testamento, né? Isso também é importante para que a pessoa também tenha todo o cuidado de pesquisar sobre a empresa que ela vai escolher, se tem algum histórico, né? Porque hoje com as Exato. redes também é possível a gente investigar se já existe um histórico na própria internet, no judiciário, a gente Uhum. pesquisar. Então, há formas da gente também tentar evitar esses danos, né? Procurar evitar. A gente tem aqui mais um comentário. Recentemente, a doutora Natália Doro, que é a nossa presidente, ofereceu um treinamento prático envolvendo regimes legais diversos em múltiplos Que países. legal. Eu não participei desse treinamento porque eu ingressei recentemente, né, na comissão, mas eu fiquei sabendo, achei bem interessante, bem bacana. Espero que surja uma outra oportunidade para eu participar também. Achei fantástico, assim, quando eu fiquei sabendo, achei muito, muito interessante mesmo, porque nós que trabalhamos com direito internacional de famílias ou patrimonial, enfim, a gente precisa saber dessas ferramentas, a gente precisa Sim. conhecer. E é importante porque às vezes as pessoas nos procuram com um problema, que elas nem sabiam que ela tinha outro. Então a gente acaba, né, trazendo, por exemplo, né, como uma pessoa perguntou, né, se eu tiver bens em um país, outro país, isso vai depender muito da forma como você planejar a administração desses bens, né? Se você é residente, se você não é residente, tem várias nuances que precisam ser exploradas. É verdade. Aí essa questão da residência, se a pessoa já deu saída fiscal ou não, aí tem impacto tributário, tem impacto no regime É de tema, bens que é a pessoa tema foi para casada. várias, é tema para Dá para várias várias horas de outras lives conversa, doutora. seguidas. É verdade. E aqui as pessoas estão comentando, obrigada aqui pela live, né, Sim, pelo obrigado tema, pelos mas a gente elogios. quis trazer aqui mesmo aquela
aquele toquezinho assim de, olha, gente, para pensar nisso, né? É, Para começar mesmo. a gente recebeu algumas perguntas, doutora, mais relacionadas a diagnóstico. E daí eu já deixei claro, né? Nós somos advogadas, o nosso diagnóstico é jurídico, né? A gente não Exatamente. consegue trazer essa abordagem, mas a gente pode, quem sabe, um dia tentar trazer aqui algum profissional. Eu aqui nos Estados Unidos a gente tem trabalhado muito e eu tenho pesquisado muito com relação às escolas também, sabe? Com atendimento escolar, essa questão pedagógica, que é muito Eu diferente, que tenho, é um tema. eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga que ela é psicóloga e atende exclusivamente crianças autistas. É Então a muito gente legal. pode até chamar ela para ouvir uma opinião de uma Isso. profissional Uhum. que fala, né, sobre esse tema, cuida de crianças que são autistas e trazer essa visão, se a gente É, é, achar eu, necessário aqui. uma das perguntas também que eu acho interessante que a gente pode trazer, que puxa para o nosso escrutínio aqui da questão do autismo e direito, meu filho tem autismo leve nível 1, ele vai precisar de curatela no futuro? Depende. Depende o nível, né, de capacidade dele de gerir os atos da vida civil, né? O que seria isso? A capacidade que ele tem de De escolher, de decidir, decidir, escolher, né? sabe? Mas hoje em dia a curatela no Brasil, ela é uma medida excepcionalíssima, né? A gente tem a lei brasileira de inclusão, né, que diz que a pessoa com deficiência ela tem capacidade civil plena, ela só vai se aplicar se a pessoa realmente não conseguir exprimir a vontade dela ou gerir seu patrimônio, se ela não conseguir, né, ser capaz de identificar ali valores, se ela não consegue entender o negócio que está acontecendo ali, né? Então, assim, autistas nível 1, em regra, né, o meu filho é autista nível 1 de suporte, eles não precisam de curatela, mas isso vai depender muito, né? Porque, assim, autismo nível 1, ele é uma gama, né? Pode ter várias comorbidades juntas, então assim vai depender muito de caso para caso. E volto a dizer, precisa ser analisado, né? Caso a caso, não dá para dar uma receita de bolo aqui, não. Aproveitando o gancho, mais uma vez, né, com o que a doutora falou, muitas vezes nós brasileiros, quando estamos no Brasil, nós costumamos achar que tudo fora do Brasil é perfeito, né? Que lá fora as leis funcionam, que lá tudo é perfeito, que o Brasil não tem legislação boa, né? Que as coisas não funcionam, mas no Brasil, nós por sermos um país territorial, né, muito grande, e a gente acaba tendo muitos advogados, muitas demandas e acaba tendo muitos temas repetitivos, muitas decisões, né, também em outras instâncias que acabam virando legislação depois. Então, assim, por exemplo, a própria questão da lei para as pessoas com deficiência. O Brasil tem legislação muito clara. Sim, E se a pessoa está fora do Brasil, ela não tem não tem. as Não mesmas tem o mesmo regras, as amparo, mesmas não. leis, o mesmo amparo. Assim como também a gente fala em outras questões, por exemplo, a Lei Maria da Penha é há muitos anos, né, já falado, e as mulheres que saem do Brasil, que saem muitas vezes através de um casamento, com filhos no exterior, elas têm dificuldade para retornar ao Brasil. Então, assim, é um outro tema também que a gente pode trazer Isso. aqui para falar sobre isso. Mas, assim, é só um pequeno detalhe que a gente está comentando. O Brasil, doutora, em termos de lei, assim, não perde para qualquer outro país do mundo. Nós temos É, muitas leis. O nosso maior problema é a execução delas, né? É ela chegar lá na ponta em quem realmente precisa. Porque você veja só, a lei da inclusão no Brasil, ela é linda. O meu filho, ele deveria receber o melhor tratamento, ele deveria, mas não foi assim. Eu demorei muito para conseguir inclusão para o meu filho dentro da escola, porque você para existir trabalha com. por existir uma legislação, ainda a pessoa tem a opção de ir para o judiciário. Mas Sim, dependendo do país que ela vai, ela não, tem que analisar isso também, porque exato. é um fator importante, né?
Exato. Nesse Mas sentido que eu quis dizer. na questão patrimonial também, eu acho que existem muitas leis, existem muita coisa que é possível, né? Como a doutora falou, é possível um Holding, né? testamento, a holding pode funcionar muito bem, mas se você tiver uma pessoa curatelada, você já trava. Porque você vai É. depender, muitas vezes, de decisões, por exemplo, de venda de um imóvel, você vai depender do judiciário para autorizar. Então, você ingessa o patrimônio. E é isso que eu vejo a diferença, né? A diferença gritante entre Brasil e Estados Unidos é esse engessamento que a lei traz, ao invés de ajudar, né? Você ter acesso aos bens e usufruir deles da melhor maneira possível, você acaba travando esse acesso, né? E mais Então, assim, uma questão assim de uma forma de minimizar, né, esses problemas, também tem a questão das cláusulas restritivas, né, que no testamento, em doação em vida, tem que ter essa questão do pode colocar ali, inserir a cláusula de inalienabilidade, né, inalienabilidade. para a pessoa não vender, Uhum, empenhorabilidade para não poder ser empenhorado, né? Então, penhorado. são tudo que um advogado pode estar orientando, né? Um advogado da sua confiança, quem está assistindo aqui ou outras pessoas que vão Exato. assistir depois, pode falar com o seu advogado como é que funciona, né? Essas procurar cláusulas. procurar essas ferramentas, elas existem, elas estão à disposição, e eu acredito que se você conseguir analisando ali o seu caso, o perfil, porque tem famílias que têm muitos bens, tem famílias que têm um só e querem proteger esse bem, entende? Querem garantir que esse bem seja passado para o filho que tem mais necessidade. Poderia usar o testamento, porque você pode deixar um pouco mais para esse filho, né? Você pode, tem a legítima, você tem que respeitar 50%, mas você pode doar os outros 50%, com cláusulas ali para que aquele filho não possa vender, não penhorar, como a doutora falou. E tem também, por exemplo, você pode instituir, além do seguro, tem me fugiu o nome agora, meu Deus, fugiu o nome. Previdência, Previdência, isso. Você pode previdência instituir privada. uma previdência privada. E isso é mais fácil porque não entra no inventário. Vai Sim. direto para o beneficiário. Então, assim, tem várias ferramentas no Brasil que podem ser usadas. E volto a dizer, não é que no Brasil é melhor ou pior, não é que nos Estados Unidos é melhor ou pior. Vai depender do seu caso. Vai depender do. Muitas vezes também tem a questão assim, ó, a pessoa muda para outro país, mas a família dela está toda no Brasil. Então ela tem que pensar se acontece alguma coisa com ela, depois quem vai cuidar da criança vai voltar, essa criança vai voltar para o Brasil para estar perto da Exato. família, né? Então Isso isso tudo tudo é você pode, importante. isso tudo você pode instituir através do trust, você pode deixar isso tudo delegado, né? Aqui, eu digo aqui fazendo esse recorte com relação aos Estados Unidos, né? Mas eu sei que também isso existe em outros países. Você pode Sim. fazer o trust e já definindo todos esses detalhes. E o que eu acho bacana é que se você analisar bem, no Brasil nós temos ferramentas parecidas, só que elas estão dispersas, elas não estão concentradas numa só. Você Sim. vai precisar de várias ferramentas para poder fazer algo parecido. Mas eu acho muito interessante que as pessoas fogem de enfrentar isso, É. né? Como a gente iniciou a Principalmente, live falando disso, né? Que é um tabu falar de morte no Brasil. exatamente, exatamente. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, se mais alguém está assistindo a live, eu gostaria de fazer alguma pergunta para gente. Vamos deixar Bom, aberto. nós vamos aguardar aqui um minutinho para quem quiser fazer perguntas. Podemos falar um pouquinho. Inclusive também, né, para as pessoas que têm um patrimônio grande, como a doutora falou, tem a holding internacional, né, que é possível fazer uma holding internacional com bens no Uhum. Brasil e fora do Offshore, Brasil. Então exato. tem outros temas para as outras lives. Não Outros, dá, a gente só está dando uma pintadinha aqui. exatamente. E eu acho que a importância da conscientização, nós estamos no mês da conscientização do autismo, é que o cuidado ele não acaba com a morte, né? Quando você tem a doutora Natália está perguntando ali os testamentos. A gente falou um pouquinho sobre eles no começo da live, mas eu não sei
se a doutora queria aprofundar um pouco mais isso, né? No Brasil a gente tem, mas o testamento ele não vai resolver tudo, né? Então, assim, porque o testamento ele não vai evitar o inventário, né, doutora? Ele vai ter que passar pelo judiciário. Então, assim, mas é um ponto de partida, né? É melhor um testamento bem Ter um feito testamento do que começar, nada. né? Do que nada, é verdade. Porque sem testamento, quem vai decidir é a lei, né? E se Aí vai para o houver Código Civil e isso, aí e se vai. houver consenso, ótimo. Mas e se não houver consenso, doutora? Eu estou no inventário há 18 anos. O inventário do pai do meu filho não terminou ainda. Então, assim, 18 anos é uma vida. Sim. Se a Então, assim, criança for porque bebê, ela já vai ela. estar na idade adulta. Uhum. Ah, ela está falando onde fazer Ah, esse testamento, se é no Brasil ou nos Estados Unidos. Travou, tá? Ouviu? oi, desculpa, doutora. Ela tá perguntando onde faz o testamento, no Brasil ou nos Estados Unidos? Bom, se a pessoa estiver residindo nos Estados Unidos, é importante ela fazer um testamento Sim. lá nos Estados Unidos, né? Se ela estiver residindo no Brasil, né? Eu já estou respondendo aqui uma parte, se estiver no Brasil, é importante ela fazer no Brasil. Eu deixar em ambos, né, também, porque depende da legislação de cada país também. É importante, porque tem coisas que podem não ser permitido num país, diferente de outro, por causa da legislação. Tá ouvindo, doutora? Desculpa, é assim, ó, quando você está em dois países, em duas jurisdições, o melhor é fazer um planejamento internacional, como a doutora estava falando ali, né? Porque cada país vai ter suas regras próprias para a sucessão sobre o patrimônio, né? Então, assim, na prática, se você está no Brasil e você vai fazer bens no Brasil, vão seguir a lei brasileira, bens nos Estados Unidos vão seguir a lei americana por questões de território. Então, assim, o interessante é fazer um bem bolado, né? Fazer um testamento no Brasil, para os bens do Brasil, e um testamento aqui nos Estados Unidos, ou o equivalente, um trust ou equivalente, aqui nos Estados Unidos. Ao meu ver, essa seria a melhor opção, né? Só que É, daí você entra em outros riscos, vai ter conflitos, pode haver conflitos entre os testamentos, dupla tributação, tem que ser analisado caso a caso para ver o que fica mais acessível para a pessoa fazer, né? por isso é muito importante que o advogado tenha conhecimento internacional, porque existem acordos, né, internacionais entre os países, e aí o advogado vai ter o conhecimento desses acordos e ver já o que tem conflito, já vai poder passar e informar esse cliente. Porque quem tem essa questão de mais de um país, né, tem que ter uma visão global, tem que pensar de Sim. forma global, né? Porque vai ser preciso de orientação, lógico, né? Talvez envolver aí mais de um advogado, se a pessoa não tiver confiança, né, ali naquele momento em instituir apenas um. Mas eu acho interessante a pergunta da doutora, porque assim, infelizmente, às vezes a pessoa não tem acesso, né, à informação. E aqui, hoje, ela consegue entender um pouquinho mais o quanto é necessário, o quanto é importante você planejar. Porque tudo isso, você trazendo todas essas informações para um advogado especializado, ele vai conseguir te orientar em qual a melhor solução. Né? Porque se você é residente aqui nos Estados Unidos, é uma coisa, se você não é, já é outra totalmente diferente. É importante a gente falar de algumas legislações, né? Tem a Lei 12.764 de 2012, que ela trata da Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro Sim, Autista, do espectro espectro autista. autista. Também a Lei 13.146 de 2015, né? LBI, que o artigo 6º ele fala da capacidade civil plena, que nós falamos aqui na live, Sim, o artigo 85 e 84 da curatela excepcional e restrita, atos patrimoniais, o Código Civil, né, a gente falando do Brasil, Código Civil, os artigos 1784. Então, quem for assistir a nossa live depois, vai poder consultar, aproveitar e fazer uma consulta rápida no Google.
Uhum. Aqui o artigo 1784, ele trata da transmissão imediata da herança. O artigo 1845, ele fala sobre os herdeiros necessários. E o 1848 sobre as cláusulas restritivas. E, por último, o 1857, todos esses do Código Civil, ele fala da liberdade de testar 50% da legítima, como nós também comentamos aqui. A palavra para a Doutora, doutora. a gente já está adiantado aqui no horário, né? Vamos tentar manter o horário para as pessoas poderem acompanhar depois a live. A mensagem que eu deixo é um alerta, né? Não existe solução, como eu falei, não existe solução de prateleira. O que funciona para minha família pode não funcionar para sua família. Cada caso exige uma análise individual, né? Mas o mais importante é que não deixe para fazer isso amanhã. Pode ser que amanhã não exista. Então, assim, o planejamento, como eu disse, não é sobre a morte, é sobre cuidado, né? Então, assim, é um ato de amor, é garantir que, independentemente do que aconteça, o seu ente querido ele vai estar protegido. Então, assim, procurem profissionais especializados, como a doutora mencionou, e comece a planejar hoje. É verdade. Então, a gente pede aqui para vocês que assistiram essa live, quem for assistir depois, que ajude, né, aqui a nossa comissão. Já aproveita, vai lá, siga a CDI Ponto Imigratório ABA, né, que é a Associação Brasileira de Advogados, para que essas informações cheguem às pessoas, né? Hoje em dia o diagnóstico está muito amplo. Bem, muitas pessoas precisam dessas informações básicas que a gente passou aqui. E se vocês também quiserem mais informações, quiserem uma live para que a gente se aprofunde um pouquinho mais, pode mandar para a gente Isso. pelas mensagens aqui do Deixa nos nosso comentários, né, perfil. doutora? Pode comentar aqui que a gente vai trazer um outro Com tema falando certeza, vai ser um de prazer. planejamento patrimonial internacional. Isso aí, Tá? doutora. É um Então, prazer falar com você, um prazer trocar com os colegas que estão nos acompanhando também. Fico muito feliz e muito grata de estar fazendo parte da comissão. muito obrigada. Eu quero agradecer aqui a presença também da nossa presidente, doutora Natália Doro, né? O doutor William, que está aqui, a doutora Daiane. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, porque tem muita gente aqui participando. Agradecer a todos, ao doutor Obrigada. Esdras, né? Dantas, que também é o presidente da ABA, por nos dar essa oportunidade de transmitir aqui, através desse canal da ABA, o conhecimento, levar o conhecimento para as pessoas. E peço para você compartilhe essa live e comente, né? Para que É o verdade, verdade. A doutora algoritmo Daiane está lembrando ali que ela vai estar disponível lá no YouTube da comissão. vai ser gravado, vai ser depois também transmitido lá no YouTube para que as pessoas possam também compartilhar e possam trazer aqui também nos comentários as dúvidas para que a gente possa estar esclarecendo na próxima, tá? Então, eu agradeço a todos, desejo um Obrigada. excelente final de semana, agradeço a doutora aqui pela Obrigada. disponibilidade de estar aqui na aba trazendo esse tema, né? Que nós tivemos aqui um tempo para falar sobre isso, só trazer essa sementinha, plantar essa sementinha. E Exato. uma boa noite para todos. E Obrigada. Boa até a noite a próxima. Boa todos. noite, Até. bom Bom dia e boa dia. tarde, né? Porque as pessoas vão assistir em outros horários, em outros países. Muito Tchau, obrigada, bom muito final de obrigada. semana. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.